muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez com a nossa porção diária da palavra. Estamos meditando na palavra de Deus para uma breve meditação. Ao longo desse mês temos pensado sobre família. Nós vimos algumas famílias do Antigo Testamento, Novo Testamento. Também vimos sobre alguns casais revelados na Bíblia, com seus acertos e seus erros. Estamos vendo também sobre a realidade dos filhos. Nós vimos a respeito da vida de Isaac, e hoje quero ver com você a palavra de Deus que está em Juízes capítulo 13, no verso 24. Juízes 13 até o 16, nós encontramos a história de Sansão, e aqui fala sobre este momento muito específico da história. Verso 24 diz: Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém. Veja como que é importante para nós estarmos olhando a palavra de Deus e a vida de Sansão. A palavra diz para nós que a esposa de Manoá, ela recebeu a visita do anjo do Senhor, né? Então tem aqui a realidade do anúncio do nascimento, né, de Sansão, aquilo que aconteceria, a forma de ser ensinado, instruído, como que ela deveria se comportar, aquilo que ela deveria fazer, e ela compartilha com seu esposo Manoá, não é, sobre esta palavra, né, que o anjo lhe trouxe, e então a repetição dessas palavras também para Manoá, as orientações de Deus para a vida de Sansão, em que ele seria nazireu de Deus, ele seria um escolhido do Senhor desde o ventre da sua mãe, para que pudesse cumprir os planos e propósitos de Deus para abençoar o seu povo. E então, né, havia ali a questão dos conflitos, não é, na terra prometida, as dificuldades com os filisteus, não é, com os povos vizinhos, pagãos, e o sofrimento do povo mesmo em relação a isso. E Deus então anuncia o nascimento de Sansão, e agora nós temos aqui o cumprimento dessa palavra. Deus anunciou, Deus prometeu, Deus orientou os pais como que deveriam agir em relação ao seu filho, e as diretrizes todas, né? Tudo que deveriam fazer, como deveriam agir e se comportar, e também o que o filho, né, o Sansão, deveria fazer, né, como escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. Ele foi, na verdade, anunciado para ser uma bênção. Ele foi ali concedido para o povo, né, no caso, para Manoá, a esposa, mas para o povo de Deus na terra prometida, para ser uma bênção. Então, ele já nasceu com esta destinação de ser uma bênção. Mas veja como que é importante que as escolhas são livres. Cada um, na verdade, escolhe o caminho que deseja seguir, as coisas que deseja fazer, a maneira como quer se comportar. E então, Sansão, que a palavra de Deus diz que a mulher, então, deu à luz ali ao seu filho, colocou o nome de Sansão, e o Senhor, então, o abençoou, né? Então, que está escrito aqui que o menino cresceu e o Senhor, então, o abençoou. É importante, né, que o texto faz menção, eu quis ler o verso 25 também, porque diz que o Espírito do Senhor começou a agir nele. Então, nós temos aqui um tempo em que o Espírito era temporário, né? O Espírito não era permanente, como é hoje a realidade nossa como igreja do Senhor Jesus. Então, havia a promessa da descida do Espírito lá anunciada por Joel, e então Atos 2 tem ali o cumprimento da promessa, né? O Espírito Santo desceu sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe a presença do Espírito Santo do Senhor, né? Então, mas nesse contexto aqui, então, no Antigo Testamento, o Espírito era temporário, né? Deus enviava o seu Espírito para que pudesse agir, cumprir uma determinada função, tarefa, e então aqui nós temos que o Espírito do Senhor se apossou, né, de Sansão, e ele então começou ali a agir, né, naquela região específica aqui do texto.
A vida de Sansão como filho é importante para nós estarmos aqui considerando, né, que apesar de toda a orientação de Deus aos pais e os pais a Sansão, né, o que nós vamos encontrar é que Sansão, usando da sua liberdade, ele fez tudo que era contrário. Não deveria se aproximar de coisas imundas, e ele não se importava com isso. Não deveria casar com mulheres estrangeiras, ele não se importou com isso. Ele, na verdade, ele ignorou os ensinamentos recebidos, as instruções que havia sido passada por ele ao longo dos anos da sua vida, do seu crescimento, né, de todo o ensinamento recebido na casa dos seus pais, mas ele ignorou tudo isso e ele foi viver a sua própria maneira. Ele foi dar vazão ao seu coração, ele foi, na verdade, seguir as inclinações da sua carne, e a realidade, o resultado, né, foi, na verdade, sofrimento. Né? O resultado foi de tristeza, o resultado foi de escravidão. Né? Ele foi preso, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele ficou cego porque arrancaram seus olhos, ele ficou servindo de chacota lá no templo, o deus Dagon. Então havia toda uma realidade, né, pautada de derrota, de fracasso, por conta das suas escolhas, por conta das suas decisões. Então, um filho que nasceu para ser bênção, mas na verdade se tornou, né, um objeto ali de maldição, né, de sofrimento, de desgraça, por conta das suas escolhas. É muito importante para nós hoje, ao pensarmos, né, quantos pais, né, que têm todo o cuidado com seus filhos para orientá-los, para ensiná-los, para mostrar a verdade, para revelar, né, um caminho do sucesso, um caminho de bênção, um caminho, né, de vitória, um caminho bem-sucedido, um caminho do bem. Mas, na verdade, as escolhas são livres, não é? E, de repente, as pessoas, os filhos, né, escolhem caminhos que são contrários, contraditórios e, acima de tudo, não é? São caminhos que levam à destruição, ao sofrimento e muitas coisas que são, na verdade, experimentadas por conta das escolhas. Então, a vida de Sansão e a palavra de Deus é tão especial que ela não esconde os erros que foram cometidos, nem os acertos. Né? Isso para que seja uma bênção para a nossa vida, para termos a condição de olhar, analisar, refletir e então termos a escolha acertada. Não é? Então, temos a possibilidade, né, de evitar aqueles erros, de evitar aquele caminho, aquela caminhada, né, de evitarmos aquelas escolhas. Então, que Deus abençoe a todos nós. E a você que é filho, a você que me ouve, né, que você então tenha escolhas boas. Escolhas que sejam para o bem da sua vida, mas também para aqueles que estão à sua volta. Você que é pai, você que é mãe, né, que você então faça a sua parte para poder instruir os seus filhos no caminho do Senhor, orientá-los no caminho do Senhor. E eu quero dizer a você também que é pai, você que é mãe, não é para que você, ao cumprir a sua parte, de forma alguma você fique entristecido, não é? Ou que você experimente um sentimento de culpa, não é? Por conta de que os seus filhos estão andando em caminhos contraditórios. Não é? Na verdade, cada um terá que prestar conta diante de Deus da sua vida e da sua realidade. Deus deixou muito claro que cada um terá que prestar conta individualmente diante dele. Antigamente, no meio do povo de Deus, tinha um provérbio, né? Os pais comeram uvas verdes, o dente dos filhos se embotaram. Né? Havia uma realidade da maldição que caía, né, nos filhos e então se estendia gerações, chamada maldição hereditária. Mas essa maldição foi quebrada, né? O Senhor então rompeu com essa realidade e o Senhor disse que cada um pagaria, né, por conta das suas próprias escolhas e dos seus próprios erros e também dos seus acertos, né? Porque a recompensa ela vem para os bons, a recompensa do galardão, né? Mas a recompensa ruim também vem para aquele que escolhe errado. Então que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe. Um grande abraço para você. Vamos então orar. Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, a fazermos escolhas boas, a andarmos pelo caminho certo e assim, ó Deus, diante da realidade de vida do Sansão,
que nasceu para ser uma bênção, mas escolheu caminhos para longe do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para fazermos escolhas que sejam agradáveis e compatíveis com a Tua palavra e com a Tua vontade soberana. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir.